Olá. Bom, então, vou fazer agora com vocês a resolução da lista 2. Então, o primeiro exercício da lista 2 é o 2. Ele é um exercício mais conceitual. Você não tem realmente muito o que explicar aqui, a não ser explicar com as suas próprias palavras. Então, eu vou dar aí. O que quer dizer uma função ser contínua dentro de um intervalo? Isso aí tem a ver com um teorema, na verdade, de um vídeo até que eu gravei, que eu tenho que mandar para vocês, que tem a ver com tem a ver com a lista que eu vou passar, além da próprios 20%. Mas a ideia básica é que quando uma função é contínua, ela não tem saltos de valores, ela tem os valores assim. O valor dela em cada um dos pontos coincide com o valor do limite. Então você não tem saltos, você não tem nada imprevisível. Isso aí está relacionado com uma ideia que é bem popular, que as pessoas falam e alguns livros falam, que uma função contínua é uma função que você consegue fazer o gráfico sem tirar o lápis do papel. Eu não gosto muito dessa definição ou dessa ideia, porque ela funciona só em alguns casos limitados. Por exemplo, se a sua função é contínua dentro de um intervalo, realmente, você não pode fazer o gráfico dela dentro desse intervalo sem tirar o lápis do papel. Se a sua função é contínua na reta inteira, como na pergunta você não tem como fazer o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. Só que tem alguns exemplos, por exemplo, a função 1 sobre x, ela é contínua tirando no zero. Mas você não tem como fazer o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. Você não tem como sair daqui de cima e chegar aqui embaixo. E é isso que acontece. Então, nesse caso daí, não funciona muito bem assim a ideia. Também não funciona muito bem a ideia, por exemplo, quando a função tem definida em pedaços. Por exemplo, ela não está definida dentro desse intervalo daqui. Isso acontece, por exemplo, quando você tem uma função raiz de 1 menos x ao quadrado. Quando é negativa aqui dentro, ela não está definida, mas ela está definida para fora. E ela tem um gráfico mais ou menos assim. Uma coisa meio uma linha reta. Ou parece uma linha reta. Essa função também é contínua no domínio dela, só que ela tem um buraco ali que você não consegue tirar. Mas a resposta que eu acho que o livro estava esperando é essa daqui. Que você é uma função contínua na reta inteira, você não tem como fazer o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. Mas, de novo, isso aí depende da sua criatividade. Vamos olhar agora a próxima questão que eu passei para vocês foi a questão 3. Do gráfico da f, diga quais os números nos quais a f é descontínua e explique por quê. E para cada um dos números indicados na parte A, determine se f é contínua à direita, à esquerda ou nenhum deles. Então essa daí é você olhar o gráfico e tentar entender o que a noção de continuidade significa dentro de um gráfico que você já tem dado e a ideia do limite. Então, primeira coisa, a função no ponto 4, tá? Você não pode necessariamente dizer que é um ponto de descontinuidade aqui, porque a função não está definida aqui. Se a função tivesse definida aqui, aí você poderia dizer necessariamente que é um ponto de descontinuidade. Mas quando a função não está no domínio, é um pouco mais esquisito. Aí depende muito é meio uma questão de interpretação. Tá? Eu não gosto de dizer que uma função é descontínua num ponto que não está no domínio dela. Porque ela é contínua nos pontos. A continuidade é uma propriedade que depende da função estar definida ali. Então, eu não diria que ela é descontínua no 4, embora alguns livros definam ela como sendo descontínua no 4. Então, eu não sei exatamente qual seria o gabarito que ele quer. Então, essa cota aqui está um pouco ambígua. O que acontece é que o limite dela não existe aí. No menos 2 é um pouco mais claro. Por quê? Porque a f está definida aqui. Se você olhar para cima, tem a bolinha marcada escura, significa que a função naquele ponto vale aquilo. Nesse ponto, a função é descontínua. No menos 2, porque ela tem um limite. O limite dela não existe. Ela tem os limites laterais diferentes, mas a função ali tem um valor. Então, nesse caso daqui, ela é descontínua, embora
eu possa dizer que ela é contínua à esquerda, porque o limite dela à esquerda coincide com o valor dela. Então, até aqui ela é contínua, mas quando você vem pela direita, ela é descontínua. Bom, no zero, embora a função mude de definição, ela coincide os valores, então ela é contínua aqui no zero. Ela é descontínua no 2 pelo mesmo motivo que eu acabei de falar. Ela tem limites diferentes. Então, nesse caso daqui, ela só é diferente por quê? Porque ela é contínua à direita, mas não é contínua à esquerda. Aqui nesse caso, na 4, quando você tem um desenho que faz isso com um gráfico, no ponto 4, você quer dizer que o limite dela não existe. Ela é igual a menos infinito. Se estivesse apontando assim para cima, você diria que o limite é infinito. De qualquer maneira, a função é descontínua porque o limite dela à esquerda é menos infinito, o limite dela à direita é esse valor daqui. Então, ela é contínua à direita, mas o limite dela não existe à esquerda, porque o limite dela à esquerda é menos infinito. Ou seja, ela é contínua. E é isso. Então, é só essa análise que você tem que fazer no número 3. Na 4, é um pouco variante, então, em cima disso. Na 4, ele pede para você dizer em quais intervalos a G é contínua. Então, vamos olhar aqui. Então, a primeira coisa, o limite dela aqui existe à direita, ela não está definida antes. Aqui no menos 2, o valor da função é o ponto que está marcado em escuro. Não é o ponto do limite. Também não é o ponto do limite aqui. Então, o primeiro intervalo que ela é contínua, número 4, deixa eu escrever aqui, é o intervalo de menos 4 fechado e aberto no menos 2. Vocês podem ver essa notação também, às vezes ela é colocada como menos 4 e menos 2, e aí assim. Eu gosto mais dessa. Essa daqui também é bastante comum. O que significa esse negócio estar virado para dentro, ou ele está assim ou assim? Se ele está virado para dentro, colchete, eu não lembro qual é o nome disso exatamente. Mas esse negócio está assim, está virado para dentro, significa que o menos 4 está incluído no intervalo. Se ele está aberto desse jeito, ou está assim com o menos 2, com o C circular, significa que o menos 2 não está dentro do intervalo. Então é isso que essa notação daí significa. O menos 4 está incluso, todos os números até você chegar em menos 2. E o menos 2 não está lá. Tranquilo? Como eu falei, eu prefiro mais, eu gosto mais dessa notação, acho ela mais bonitinha, mas é uma questão de gosto. Vocês vão ver livros que usam um, usam o outro. Não tem uma notação muito uniforme. Bom, do menos 2 até o 2 é um outro intervalo onde a função é contínua, só que no menos 2 não é contínua, porque o limite à esquerda não é. O limite à direita, desculpa, não é igual ao valor da função no ponto. E o limite à direita no 2 também não é. Então, o próximo intervalo de continuidade é menos 2 até 2. Depois disso, a gente vai para o intervalo de 2 até 4. No 2, o limite à direita é igual ao valor da função. Então, ela é contínua no 2. E quando chega no 4, o que acontece? O limite deles assim significa que o limite, quando x tende a 4 da f, é igual a infinito. Nesse caso, os dois lados estão indo para mais infinito. Então, você pode dizer que o limite dele é infinito de fato. Claro que para termos de continuidade, não faz nem sentido falar do 4 ali. Então, é isso. O próximo intervalo seria 4 até o 6, aberto no 6. E depois, aberto no 6, aberto no 8. Tranquilo? Então, só essa análise que tem que ser feita. Vamos passar para o 5. Gente, o pessoal que está assistindo agora e não vendo o vídeo depois, podem perguntar no chat alguma coisa que não ficou claro, ou perguntar alguma coisa entre as perguntas.
problema. Hum? Por quê? Porque eu escrevi errado. Porque eu escrevi errado. Eu- Se eu fosse mais cara de pau, eu falaria que eu fiz de propósito pra ver se vocês estão prestando atenção. Mas não, foi. Eu me distraí mesmo. O limite dele é infinito, é. Hum? Não, no ponto 4. Desculpa, no ponto 4 o valor. Não, a função não está definida ali. Não tem nenhum ponto nela. Só tem um limite. Não. Eu incluí errado, eu escrevi errado aqui. Não era para ter colocado. Bom, continuando. É... Esboço gráfico de uma função que é contínua em toda parte, exceto em x igual a 3 e contínua à esquerda em 3. Então vamos lá. Isso daí realmente não importa muito o que você faz, tirando no ponto x igual a 3. Então, a gente coloca aqui. No 3, o que acontece? Eu quero que ela seja contínua à esquerda em 3. Então, você faz com ela com marcada aqui. De um jeito que o limite à esquerda seja igual a isso. E fora isso, continua. Só isso. Realmente não tem muita coisa. Você pode fazer o gráfico que você preferir, você pode fazer com uma linha reta aqui. Mas o importante é que o limite dela, conforme ele vai indo pela esquerda, no 3, esteja com uma bola fechada e aqui uma bola aberta. Mas fora isso, não importa. Justamente por causa da ideia da continuidade. Hum, próximo. 7. O êxito 7. Eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes quando alguém me perguntou na hora de dúvidas, mas o estacionamento cobra R$ 3 pela primeira hora ou fração e R$ 2 por ou 2 unidades monetárias. Eu vou falar reais porque e R$ 2 por hora suscetível ou fração até o máximo diário de R$ 10. Esboce o gráfico do custo do estacionamento como uma função no tempo decorrido. Discuta as descontinuidades da função e seu significado para quem cuida do estacionamento. Então vamos começar aqui. Durante a primeira hora, vou fazer o gráfico dele. Então ele vai cobrar R$ 3, independente do tempo que você fique, durante a primeira hora. Quando ele chega na primeira hora, o que acontece? Ele vai cobrar R$ 2 a mais. Então, R$ 3, e aí vai passar para 5. Quando você já deu uma hora, ou pedaço de uma hora, ele vai passar a cobrar R$ 5. Aí, depois disso, ele chega até o 2. E aí chega aí a 7. E aí continua. Assim até você chegar no seu máximo diário que ele colocou ali de 10. Então, 7, 9. Quando você chega a 3 horas. Quando você chega em 4 horas, aí chega no máximo diário. E aí, no caso, o pulo vai ter que ser um pouco menor. Porque, como ele falou, o máximo que ele vai cobrar por dia é 10. Aí, depois disso, ele continua assim até completar 24 horas. Porque esse seria o valor da diária. Bom, depois que ele chegar no. Eu não vou fazer o gráfico, obviamente, para continuando depois. Mas o que acontece é que quando ele chega no 24, a ideia seria que aí ele reseta. E resetar, eu quero dizer que ele vai voltar agora para o 13. Então vai ser como se ele começasse de novo essa escalada, só que agora partindo do 10. Então esse seria o gráfico dele para um dia. Bom, esboça o gráfico do estacionamento como uma função do tempo decorrido. Isso é o que a gente fez. Discuta as descontinuidades da função e seu significado para quem cuida do estacionamento.
O significado, assim, na hora que eu estava fazendo o gráfico, eu expliquei por quê. Então, a ideia é essa mesmo, você explicar aqui. Ah, essas descontinuidades são justamente nos momentos onde o valor do estacionamento muda. Cada hora em hora, quando completa uma hora inteira. hum, Quando completa uma hora, quando completa 2 horas, o valor muda e passa a ser mais caro. Então, essa seria a explicação do significado. Questão muito complicada. É... Explique por que cada função é contínua ou descontínua. Essa daí é uma questão que eu acho interessante, ela tem a ver com interpretação. Então vamos lá. Temperatura em um local específico como uma função do tempo. Isso daí é uma função contínua. Por quê? Porque uma temperatura não vai ter um pulo. Tá? Você está medindo uma temperatura em um lugar, a temperatura não tem como passar, por exemplo, de 10 graus Celsius para 30. Ela não vai dar um pulo brusco. Mesmo que você ligue um aquecedor, o aquecimento vai ser feito de maneira gradual. Ela vai ter que passar por todos os valores de temperatura intermediários. Então, o que acontece justamente isso é que a função temperatura num lugar é uma função contínua. Tranquilo? Mesmo que tenha uma variação de temperatura, essa variação não tem como ter um salto. A temperatura em um tempo específico é uma função da distância em direção ao oeste a partir da cidade de Paris. Aí, nesse caso, a temperatura não está sendo medida em função do tempo, tá? O que a temperatura está sendo medida em função da distância. Se você está em termos da posição, por exemplo, qual é a temperatura que está fazendo agora em Foz do Iguaçu? Qual é a temperatura que está fazendo agora na cidade de Oeste? E depois Assunção e assim por diante. É o exemplo que ele usou na França, mas eu estou pegando um exemplo mais local. A ideia é que, conforme você vai se movendo na distância, as temperaturas vão variando. Mas da mesma maneira que a temperatura não tem como mudar, dar um salto, a temperatura também não tem como mudar com um salto assim. Você não pode, eu andei 1 centímetro e a temperatura de repente subiu 10 graus. Não. A temperatura também vai variar de maneira gradual em relação à distância. A não ser que você tenha um vácuo ali, mas aí eu já estou construindo um caso. Dentro de um laboratório você tem um negócio ali com isolamento térmico e tem um vácuo no meio, a temperatura não existe ali, aí quando você passa para o próximo, você tem que dar um esforço enorme para conseguir fazer um exemplo onde isso daí não é uma coisa contínua. Mas então essa daí, ela também é uma função que ela é contínua. A não ser que você esteja medindo de cidade para cidade. Aí, nesse caso, por exemplo, a temperatura em Foz do Iguaçu é essa, a temperatura da cidade da Oeste é essa, e conforme você vai passando de cidade para cidade, é uma função descontínua. Porque essas temperaturas são temperaturas médias. Elas não são uma temperatura. Por exemplo, se a Foz do Iguaçu está 5 graus, não quer dizer que ela está 5 graus em todo o território da cidade. Mas se você fosse movendo e com o tempo parado, a variação de temperatura é uma variação contínua. Tá. Bom, altitude acima do nível do mar como uma função de distância, direção a partir da cidade. Altitude também. Também é uma função contínua. Altura em geral é uma função contínua. Você não tem como passar. Assim, você não tem. É uma função que mede a altura ao nível do mar também. Não tem como. Você tem que passar por todos os tempos intermediários. Se você tem, por exemplo, um terreno e você vai simplesmente se movendo para cá e você vai medindo a altura, a variação de altura também é dada de maneira contínua. A altura seria isso daqui, a altura acima do nível do mar. Ou abaixo do nível do mar, nesse caso. Peraí. Tá, o nível do mar está aqui, e aí o terreno vai variando. Variando, variando. E aí a altitude, de qualquer maneira, continua sendo uma função contínua. A não ser que você queira, talvez, considerar que tem uma topografia meio esquisita, que
E aqui tem uma colina. Mas em geral até mesmo colina, com coisas naturais não tem saltos assim. Então, isso também seria uma função contínua. Essas duas últimas são funções que realmente não tem muito o que discutir, assim. Tem algumas até que você pode, fazer um exemplo bem esquisito para ver se dá errado. Mas a letra D e a letra E, elas são descontínuas. Por quê? O custo de uma corrida de táxi como uma função da distância percorrida. Ele é descontínuo porque, bom, hoje em dia todo mundo usa Uber, mas antigamente, quando o táxi era uma coisa que as pessoas usavam, o que acontecia era que depois de uma certa distância que você percorria, a bandeira do carro mudava. Então, muda. Então, conforme a distância vai aumentando, aumentando, de repente o valor também sobe. E não é uma maneira continuada. Passou de tantos quilômetros, foi para cima. Ou passou de tanto tempo, também. Então, essa daí não é necessariamente uma função contínua. Embora você vá aumentando na quilometragem, no momento que você passou de uma certa distância, aumentou. A corrente do circuito para as luzes de uma sala como função do tempo. Esse daí também não é. Por quê? Você pode desligar a luz. No momento que você desliga a luz e depois liga a luz de novo, a corrente deixou de ser contínua. Embora a corrente seja uma função periódica e tal, deixei a luz desligada agora eu voltei a ligar ela. A corrente continua ali, sempre variando entre menos 127 e 127. Mas eu posso, por exemplo, fazer isso. Então você teve essa descontinuidade aí. Tranquilo? Então essa daí é uma função. Vamos passar agora para o 13. Use a definição de continuidade e propriedade de limite para mostrar que uma função é contínua no intervalo dado. Então aqui ele dá o limite, você tem que usar. Bom, primeira coisa, para qualquer ponto diferente de 2, esse limite daqui existe. Você pode fazer por substituição direta. Então, 13. A letra A. Se x é diferente de 2, limite, vou colocar aqui A. Limite quando x tende a A de 2x mais 3 sobre x menos 2 é o quê? Limite de uma divisão é a divisão dos limites, desde que não seja um 0 sobre 0. E você pode fazer por substituição direta. Então isso é 2a mais 3 sobre a menos 2, que é f de a. Então, o limite é igual ao valor da função naquele ponto. Ela é contínua. Então esse aqui tem problema. E o a aqui não tem nenhuma especificação a não ser ele ser diferente de 2, então a função é contínua. E a única coisa que você tem que dizer é isso. A única coisa que você tem que escrever seria isso daí. Que o valor da função é igual ao valor do limite dela para qualquer ponto, que é diferente do 2, que está entre 2 e menos infinito. Na verdade, essa função é mais até, ela é contínua em todos os pontos. Ela podia ser contínua também nesse intervalo daqui, embora ele não perguntou. Essa mesma conta que a gente fez mostra que a continuidade dela é de menos infinito até 2. Porque também não tem, o limite dela também existe. O problema todo é no 2 mesmo. No 2, eu podia perguntar, mas aí tem um exercício disso na outra parte. Mas qual é o valor do limite dela quando ela vai para o 2? O limite dela não existe, é infinito. Porque em cima, 2 vezes 2 mais 3, isso aqui dá 4, 5, 6, 7. Dá 7. Embaixo dá 0. 7 sobre 0 não é uma indeterminação 0 sobre 0. Então, o que acontece é que isso daí vai ser infinito, positivo ou negativo. Como é que eu sei se ele é positivo ou negativo? Eu tenho que fazer um estudo do sinal da parte de baixo.
x menos 2, como é que é essa função? X menos 2, no ponto 2, é o ponto onde ela dá zero. Antes disso, o que acontece? Antes disso ela é negativa, depois disso ela é positiva. Então, quando x é menor do que 2, o que acontece? Você tem um infinito menos aqui. Então, o limite, quando x tende a 2 pela esquerda da f de x, ou melhor, deixa eu botar a função aqui. 2x mais 3 sobre x menos 2, ele é 7 sobre 0 menos. Ele é igual a menos infinito. Agora, se você faz quando x é maior, o limite quando x tende a 2 pela direita, aí a parte de baixo é positiva. Então, é um 7, 0 mais. Então, ele é mais infinito positivo. Ele não pergunta nada disso, mas isso aí está na segunda parte da lista, então eu estou aproveitando já para colocar. Tá? Mas esse é o único ponto que dá problema. Fora isso, você só precisa fazer pela substituição direta. E o argumento é que o limite de uma divisão é a divisão dos limites. Então você pode botar ali, aí como é um polinômio, você pode fazer substituição direta, e aí, no caso, coincide exatamente com o valor da função no ponto. Ou seja, ela é contínua. Tranquilo? Essa daqui, não tem muito o que falar, é só isso também. O ponto que dá problema é quando o x é maior do que 3. Porque x maior do que 3, a função não está nem definida ali. Porque o número dentro da raiz fica negativo. Mas fora dele, você pode escrever só isso. O limite, quando x tende a um ponto A, desde que o A seja maior ou menor ou igual a 3, você pode escrever que 2. Minha garganta está dando um pouco ainda. Talvez eu devesse ficar preocupado com isso. Na verdade, desculpa, tem uns passos no meio. Porque a função raiz, o limite de uma raiz é a raiz do limite. Então, desde que exista. E dentro não seja negativo. Então, isso aqui seria a raiz de 3 menos. Tranquilo? Que é igual a f de A. Ou g de A, nesse caso, né? G de A. É isso aí. Deixa eu fazer agora a 16. Explique por que uma função é descontínua no número dado A. Esboce o gráfico da função. A 16, ele pede para você fazer aqui. A função é 1 sobre x menos 1 e 2. X é diferente de 1. O ponto A que ele quer, que ele está perguntando se é contínuo ou não, é o ponto 1. Primeira coisa, f de 1 vale quanto? F de 1 vale 2. Essa é a definição da função. Para você poder dizer se ela é contínua ou descontínua, o que você tem que fazer? Você tem que olhar o limite da função, naquele ponto. O limite da função, quando x tende a 1, é complicado. Porque o limite quando x tende a 1, de 1 sobre x menos 1, é 1 sobre 0. Então eu vou ter que olhar os limites laterais para ver se eles coincidem ou não. E é isso daí, na verdade, eu não vou nem explicar, eu não vou nem refazer assim, porque no fundo é o mesmo raciocínio que essa daqui de cima, que eu já tinha feito. Só que ele é um pouco mais simples, porque aqui, na verdade, não tem nenhum limite na parte de cima, é só na parte de baixo. Então, antes, o limite quando x tende a 1 menos, de 1 sobre x menos 1, embaixo é negativo, em cima é positivo. Sinais diferentes, menos infinito. O limite, quando x tende a 1 mais,
que 1 sobre x, 1 é positivo em cima, positivo embaixo. Infinito. Os limites são diferentes e, obviamente, nenhum deles vale 2. Então, a função é descontínua naquele ponto. Esboço do gráfico. Ele é o gráfico no ponto 1, não está definido. Ele é menos infinito quando vai por aqui, então ele está assim. E mais infinito quando ele está assim. E não sobe, tá? É que meu desenho é chato fazer esse desenho assim, na mão livre. Mas é um esboço. Minha garganta desde semana passada. Vamos lá, deixa eu terminar pelo menos. Deixa eu terminar esse capítulo. Tranquilo? Então, 16. Fácil. Vocês podem tentar fazer também 18, se quiserem. Eu vou passar uns outros exercícios complementares assim para vocês irem treinando para a prova. Que eu não passei na lista. Isso daí é para treinar mesmo. Então, vamos continuar. Vamos passar agora para 37. Encontre os pontos na quais a f é descontínua. Em quais desses pontos f é contínua à direita e esquerda ou nenhum deles? Esboce o gráfico da f. O que você tem que fazer aqui? Você tem que olhar os limites laterais em cada um dos pontos ali, complicados. Primeira coisa, 1 mais x ao quadrado, x menor ou igual a zero, ela é contínua. Antes. Então, ela é contínua de menos infinito até zero automaticamente. Isso aí é ok. Eu sei também que ela é contínua em 0 até 2. Também porque 2 menos x também é contínua. Então, ela é contínua no primeiro intervalo, ela é contínua no segundo intervalo. E ela também é contínua aqui, para x entre 2 e infinito. O problema todo é em qual? Onde? É no 0 e no 2. Esses são os pontos que eu tenho que analisar os limites e ver se elas vão coincidir. Então vamos lá, vamos ver os limites laterais. Quem é o limite quando x tende a 0 menos da minha f? E quem é o limite quando x tende a 0 mais da minha f? O x tendendo a 0 menos significa que o x é menor do que 0. Se x é menor do que 0, a função cai na definição, na primeira definição dela. Então, isso daqui é a mesma coisa que eu fazer o limite quando x tende a 0 menos de 1 mais x ao quadrado. E esse limite daqui é 1. Então, a gente deixa isso aí reservado. O limite quando o x tende a 0 mais significa que o x é maior do que 0. Se x é maior do que 0, então ele vai cair na segunda definição. Ele é o limite quando x tende a 0 de 2 menos x, que é igual a 2. Eles são diferentes. A função é descontínua no 2. Tá? Descontínua. Ela é contínua em algum dos dois lados? Sim. Olha onde está o sinal de igual. O sinal de igual está na primeira definição. Então a função ela é contínua à esquerda no zero. Porque a função no zero vale 1. Então ela é descontínua no 2, mas contínua à esquerda em 2. Para o último, a gente só olha o que acontece agora no 2. Mesma história. Quando o limite quando x tende a 2 pela esquerda, vai cair em qual das duas definições? Ele vai cair na segunda. Limite quando x tende a 2 de 2 menos x, que é igual a 0. Na outra parte, o limite quando x tende a 2 pela direita, da f de x, vai ser o quê? Ele vai ser igual ao limite
quando x tende a 2. Pela direita, vai cair em qual das duas definições? Ele vai cair na definição de x menos 2 ao quadrado. Só que o limite pode passar para dentro, vai ficar igual a zero ao quadrado. Zero ao quadrado é zero. São iguais, os limites laterais são iguais, então, tranquilo nesse caso. Então, a f é contínua no zero. Aí a gente tira quais são os intervalos de continuidade da função. Ela é contínua de menos infinito até 2, fechado, e 2 aberto até infinito. Esses são os intervalos de continuidade da função. Ela só é descontínua ali no 2 porque os limites laterais eram diferentes. Fazer o esboço do gráfico dessa função. Como é que você faz o esboço de um gráfico de uma função que está definida em partes? Você vai ter que fazer um gráfico para cada parte. O truque assim que eu gosto de seguir é o seguinte. Você faz o gráfico da função sem se preocupar com o negócio da parte. Por exemplo, quem é o gráfico da função 1 mais x ao quadrado? Eu sei que o gráfico da função 1 mais x ao quadrado é esse daqui. Não tão em cima. Um pouco mais para baixo. Não está aqui. Então o gráfico é esse aqui. Eu estou fazendo um tracejado de propósito. O que acontece? Antes do zero, a função é essa. Então eu vou e faço ele preenchido. E aí eu apago o resto. Um truque que eu faço é sempre esse daí. Faz o gráfico da função do pedaço em tracejado e depois você preenche no intervalo que é para ser. Então, por exemplo, 2 menos x, quem é o gráfico dela? Ele é o gráfico que começa aqui no 2, é uma linha reta, e você vai indo até o zero ali no 2. Então, tracejado. Aqui é aberto, porque o limite dela não é esse ponto. Você continua até você chegar aqui. Aqui é, de fato, tá? E depois disso é x menos 2 ao quadrado. X menos 2 ao quadrado, o gráfico dela seria o quê? Ela é... Desculpa. X menos 2 ao quadrado, o gráfico dela no zero é menos 2, vai dar... Vai dar 4. Ah, tá, tá. As raízes dela são... Ela só tem uma raiz no 2, tá? O gráfico dela é assim. Na verdade, ela chega no 4 aqui. É, de novo, é um esboço, não tô preocupado. Então, o gráfico dela faz isso. Se alguém está confuso sobre como é que faz o gráfico de função do primeiro e segundo grau, eu tenho lá uns vídeos que eu coloquei para vocês sobre gráficos de função de primeiro e segundo grau. Vocês podem dar uma olhada na parte do pré-cálculo. Mas o gráfico dela seria assim. Então, tranquilo. Fácil. Próximo que eu passei, 43b. O que quer dizer uma descontinuidade removível? Uma descontinuidade removível é uma descontinuidade que o limite existe, só que não coincide com o valor da função. Nesse caso, você pode definir uma nova função que o valor é igual ao limite. Vamos olhar essa daqui. X ao cubo menos x ao quadrado menos 2x sobre x menos 2 igual a f de x. Vamos ver primeiro se ela tem limite, tá? Quem é o limite quando x tende a 2 da função? Embaixo dá zero e em cima 4 menos 2 menos 2 menos 4 dá zero também. Zero sobre zero, então a função não existe ali.
f de 2 não existe. Mas a gente pode tornar essa função contínua? Se o limite existir, sim, a gente pode. Então vamos olhar e ver se o limite a gente consegue calcular. Calcular esse limite aí é tranquilo, ele é só uma questão de você fatorar o polinômio. X ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Fatorando esse daqui, quem são as raízes dele? Fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos raiz b ao quadrado menos 4ac, ou mais 8, desculpa, sobre 2. Mas o 2a no caso é ali. Então isso aqui vai ser igual a 1 mais 3 sobre 2. Uma das raízes é 2. 1 menos 3 sobre 2. Uma das raízes é menos 1. Então o polinômio em cima se fatora como o quê? Ele se fatora como x, x menos 2, x mais 1, x menos 2. Corta, corta. Sobra só x com x mais 1. Esse limite existe. Então, só voltando aqui, isso aqui é igual ao limite, depois da simplificação e da fatoração, de x, x mais 1. Isso é igual a 2, 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, o limite existe. Então, nesse caso daí, você tem como tornar a função contínua. Como? Você define ela como sendo g de x é igual. Deixa eu dar um zoom aqui, porque está meio difícil de enxergar. Você define g de x, então, como sendo x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x sobre x menos 2. Se o x é diferente de 2, tá? E quando x é igual a 2, você define ela como sendo o limite dela. E o limite dela seria... o limite dela seria 6, então... Tá. Desigualdade removida. Beleza? Deixa eu ver uma coisa aqui no capítulo 2.6. Deixa eu ver se tem algum que eu quis comentar. Vocês devem ter reparado, minha voz está meio abandonada. Aqui. Eu achei que eu estava bem já, mas. Bom, não estou bem o suficiente para poder dar aula, mas minha garganta ainda tá ferrada. Na verdade, esses sintomas da gripe estão demorando demais. Talvez eu vá no médico. De qualquer maneira, isso não vai atrapalhar na prova nem nada, tá? Só pra ver se estava consciente. Deixa eu comentar alguns com vocês até eu não conseguir mais falar. Aí eu paro. Depois eu gravo o resto quando eu estiver melhor amanhã de manhã, mas... Deixa eu explicar aqui. Explique com as suas palavras o significado de cada um dos itens a seguir. Isso aqui se refere aos limites quando x vai para o infinito e quando x vai para menos infinito. São os limites impróprios. O que isso significa? O que significa o limite da função quando x vai para o infinito ser igual a 5? Isso aí significa que o comportamento dela, quando se aproxima do 5, do infinito, é que ela tende a 5. Então, se eu estivesse pensando no gráfico de uma função, tá? Vou fazer aqui 5 e o 3. 3. Peraí. 3. Esqueçam a escala. Eu sei que a escala está horrível, mas eu não estou usando uma régua. O que significa o limite da função quando x tende a infinito ser igual a 5? Significa que conforme o valor do x vai aumentando, a função vai cada vez se tornar mais próxima do valor 5. A ideia aqui seria a ideia de uma assíntota horizontal. Num valor terminal, conforme você vai se aproximando,
vai ficando cada vez mais próxima e sem variação do valor 5. A explicação em palavras próprias seria essa. Quando o x aumenta, a função vai ter que ficar presa ali orbitando no 5. Pode ser que ela seja uma coisa bem suave, sem ter variações de valor. Você pode ficar fazendo uma ida e volta, uma ida e volta. Isso não importa, mas o importante é que quando o x é grande o suficiente, a função vai ficar quase idêntica a uma linha reta no 5. Se você subir a escala o suficiente, seria só uma linha reta quando o x vai para cima. Mesma coisa aqui, quando o x vai se aproximando do 3, no caso ali o limite quando o x vai para menos infinito, significa que para valores pequenos, a mesma coisa acontece. Para cá. Vou dar um exemplo aqui com um gráfico que talvez fique mais fácil de entender. Vamos colocar aqui para vocês o gráfico de 1 sobre x mais 5, ou mais 4. Ou seja, então, olha só. Conforme o x vai aumentando, parece uma linha reta que está presa no 4. Ele vai se aproximando cada vez mais e mais, até que num limite bem distante, você essencialmente tem uma linha reta que está indo para o 4. Essa seria a ideia. Tá? Isso que é a ideia da assíntota. Aqui, horizontal e vertical. A horizontal, desculpa. Deixa eu ver aqui. O gráfico Y pode ser uma assíntota vertical e uma assíntota horizontal. Um gráfico não pode interceptar uma assíntota vertical. O que é uma assíntota vertical? Uma assíntota vertical é quando o limite dá infinito ou menos infinito. Limite em um ponto. Uma assíntota vertical seria isso daqui. Então a função vai aqui para menos infinito, por exemplo, e aqui vai para, ou melhor, desculpa, vai para menos infinito aqui e vai para mais infinito por aqui e vai para menos infinito por aqui. Ela não tem como interceptar porque ela deixaria de ser um gráfico. Tá? Porque o gráfico de uma função ele nunca faz essas voltas. Para cada x tem um y. Você nunca vai ter um y voltando. Você nunca vai ter um x que vai ter 2y. Então, o gráfico de uma função mesmo não dá voltas. Você tem lá equações e funções implícitas, isso é um assunto que a gente vai estudar quando falar de derivada. Mas função clássica tradicional, não. Ele pode interceptar uma cinta horizontal, sim. Na verdade, eu posso até dar um exemplo aqui com um gráfico para vocês. Em vez de colocar essa 1 sobre x, vamos colocar assim. Vamos colocar seno de x sobre x. Nesse caso daqui, ele vai ter uma cinta no 4. O limite ali, eu vou ensinar como é que calcula esse limite depois, tá? Ele não vai cair na prova. Porque isso aqui é um limite especial. Mas o limite ali dá zero. Estou falando isso agora, mas eu vou mostrar depois como é que calcula. Mas ele fica interceptando, porque o gráfico da cena vai ficar oscilando assim, dando voltinhas. Então, é possível sim uma função interceptar uma cinta horizontal, ela só não pode interceptar uma cinta vertical. Tá? Então ela pode ficar fazendo assim até indo diminuindo. Quantas assintas horizontais pode ter o gráfico de y igual a f de φ? 0, 1 ou 2. Por quê?
As assíntotas horizontais acontecem quando você tem um limite, quando x tende a infinito ou menos infinito e é uma constante. Então, 0, 1 ou 2. 0. O gráfico, quando você tem 0 assíntotas horizontais, seria uma coisa assim. Você não tem uma assíntota horizontal. O limite, quando x vai para infinito ou vai para menos infinito, não existe. Ele pode ser uma coisa, pode ser outra coisa, você não pode dizer que é uma constante. Então, nesse caso, ele não tem assíntotas horizontais. Uma assíntota horizontal é só um dos limites existe. O limite, por exemplo, quando x tende a infinito da f, é igual a 5. O limite quando x tende a infinito, menos infinito, da f, igual a infinito. Ele só tem uma assíntota horizontal. Nesse caso hipotético, o gráfico da função poderia ser assim. Se você quiser dar um nome para essa função, ela podia ser 5 menos e elevado a menos x. Mas não importa. Mas tem exemplos, sim, de funções que acontece isso. Então, quando ela tem uma assíntota horizontal, uma só assíntota horizontal, significa que só um dos dois limites existe. No caso que tem dois, por exemplo, nesse caso daqui, é quando ela tem um limite quando vai para menos infinito e um limite vai para mais infinito. Você não tem como ter mais do que isso, porque, bom, não tem outro valor. Não tem um infinito para cima e um infinito para baixo. Pelo menos até você chegar lá em funções complexas, mas aí já. Mas aí o gráfico em 4 dimensões não faz nem muito sentido. Mas não, uma função real, tá? O máximo de assíntotas horizontais que você tem são duas. O que mais que dá para me comentar? Eu vou fazer a 3 com vocês e aí depois eu vou ter que parar, porque minha garganta me mata. Mas eu vou gravar a resolução do resto. Tá? Deixa eu fazer a 3 com vocês então. Isso aqui é legal. O limite quando x tende a 2. Quando x está no 2, vamos olhar o gráfico. O que acontece com a função? Ela está indo para infinito positivo, tanto de um lado quanto para o outro. Então, nesse caso daqui, limite quando x tende a 2 da f de x é igual a infinito positivo. Porque pelos dois lados ela está indo para infinito. Limite quando x tende a 1 menos 1 pela esquerda, ele está indo para infinito positivo. Então, letra B é infinito positivo. Letra C, quando x está indo pela direita. Eu falei direita, não, desculpa. É, quando x está indo para menos 1 pela direita, ele está indo para menos infinito. A cinta horizontal agora. A cinta horizontal, quando x tende a infinito positivo, ele está indo para onde? Ele está indo para 1. Então, 1. A assíntota. Essa assíntota daí, olha. A assíntota da letra E. X tende a menos infinito. Ele está indo agora para 2. E aí ele está tendo aquele comportamento do lado. Qual é a equação das assíntotas? Então, assíntotas horizontais são quem? Y igual a 1, y igual a 2. São as assíntotas horizontais. Assíntotas verticais. X igual a x igual a 2 e x igual a menos 1. Assíntotas verticais. Horizontais e verticais. Tá? Assim, desse lado daqui a gente tem as assíntotas horizontais e aqui a gente tem as assíntotas verticais. Oi. Sim, x igual a menos 1.
porque é o ponto que vai para infinito ou menos infinito é esse daqui. Menos um e o 2. Horizontal, sim. Um e 2. Uhum. É. Vamos ver o que mais. Esse é 3. A 7 é uma questão mais de criatividade, tá? Assim, eu vou comentar rápido, porque, como eu falei, minha garganta tá me matando. Depois eu vou voltar e gravar a resolução desse daqui. Mas eu vou comentar para vocês que estão assistindo agora. A 7 é para você fazer o contrário. Você tem as condições dadas aqui e você quer desenhar. Então, aqui, por exemplo, nessa 7 aqui, quem são as assintas verticais e as assintas horizontais? As assintas horizontais, uma delas não existe, que é quando vai para infinito. Significa que o gráfico dela está indo para cá assim. A outra delas é quando é menos infinito, significa que uma das assíntotas é essa daqui, y igual a zero. Então essa é uma das assíntotas. As assíntotas, as outras assíntotas são o 0 e o 2. Então, no 0 você tem a assíntota vertical e a outra assíntota dela é o 2. Eu falei que eu não ia fazer, mas eu já estou fazendo. Né? Eu já comecei a fazer. Vamos agora então. Então, quando ela chega no 0, o que acontece com ela? Quando ela chega no 0, ela vai dar menos infinito por esse lado. Então, ela vai para cá para menos infinito por aqui. Quando ela chega no outro lado, o que acontece com ela? Ela vai para infinito positivo. Ela vai para infinito positivo. Então ela vai assim. Eu só estava confirmando que eu acho que eu estava olhando o exercício de baixo. Quando ela chega no 2, o limite dela é menos infinito, tanto para um lado quanto para o outro. Então ela faz uma coisa assim. Quando, quando ela vai para infinito, quando ela vai para o infinito, o limite dela é infinito. Então, vai embora. O que acontece ali não importa, desde que no final ela vai embora para cima. Então, esse é um exemplo. Não é o único. Esse daqui é um que depende da criatividade de você. O importante é que a cinta horizontal dela, quando vai para menos infinito, é o zero. E as assíntotas verticais dela são os x igual a zero e x igual a 2. E acontece isso com o gráfico. Vai para baixo aqui, vai para cima aqui. E os dois vão para baixo aqui. E depois ela vai embora. Se você quiser dar uma voltinha, fazer uma firula, pode fazer. Não tem problema. Ah, 15. Hum. Esses daqui, bem ou mal, eu já fiz ele na resolução da primeira parte. Que ele não estava pedindo lá em cima, mas eu resolvi. Não, não, desculpa. Não, não, não. Esse aqui é quando o x vai para infinito. Quando o x vai para infinito, qual é o truque? Tá, eu acho que eu fiz uns exercícios desse em resolução. Vamos fazer a 15. Limite quando x tende a infinito de 1 sobre 2x mais 3. O que acontece? Isso aí é substituição direta 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é o quê? Zero. Teorema. Então esse daí não tem problema. Deixa eu pegar um que tem um pouco mais de graça. Eu peguei o 22. 22. Como é que você faz o 22? O 22 não dá para fazer direto, porque quando você joga o infinito ali, infinito sobre infinito. Nesse caso você não sabe, uma determinação, você tem que resolver. Como é que você resolve? A ideia para resolver um negócio desse é você conseguir tirar o x e eliminar em cima e embaixo. Então, como é que você tira o x de cima? Você coloca em evidência o x e vai sobrar o quê? 1 mais 2 sobre x. Eu sei que é meio esquisito isso quando a pessoa está começando, mas você pode botar em evidência uma coisa
que não está explicitamente lá. O que acontece só é que quando você coloca em evidência, você tem que dividir para compensar. Então, quando eu botei em evidência o x, aqui ficou 1. Quando eu botei em evidência o x onde não tem nada, eu tive que dividir por x para compensar. Aqui embaixo, o que eu faço com ele? Aqui embaixo, como o limite é x positivo, tá? Como é infinito positivo, eu posso assumir que o x é positivo. Então eu não preciso me preocupar com o módulo, mas eu poderia fazer o seguinte, eu vou colocar em evidência o x ao quadrado. 9 mais 1 sobre x ao quadrado. Coloco o x ao quadrado para fora, com a raiz. Como o x é positivo, a raiz de x ao quadrado positivo é o próprio x. Então, x, 1 mais 2 sobre x, sobre x, raiz de 9 mais 1 sobre x ao quadrado. Cancela, cancela. Quando você faz a substituição, o que você tem? Esse pedaço daqui, o limite de uma divisão é a divisão dos limites. Passa para dentro do limite. Você vai ter 1 mais 1 sobre, ou 2 sobre 0, sobre infinito, desculpa. E aqui é raiz de 9 mais 1 sobre infinito. Isso daqui dá 0, esse daqui dá 0, 1 sobre raiz de 9, 1 sobre 3. Essa seria a resposta.